Há milhares de anos atrás, uma história chama bastante a atenção. Na realidade, um homem que se interage com um grupo de pessoas onde ele tinha o mesmo direcionamento. Ele, por ter uma certa formação e uma certa condição financeira, absorvia a maneira de enxergar a realidade de uma forma diferenciada. Ele encontrou finalmente um ícone, uma pessoa em que ele direcionou justamente a capacidade de ser mestre, de conduzir e de simplesmente poder direcionar suas atitudes e suas ações. Na realidade, este jovem, ele se encantou com toda essa mensagem. Como ele automaticamente era uma pessoa bem esclarecida, ele quis, nada mais, nada menos, se aprofundar. E aí ele praticamente abandonou tudo que tinha para seguir justamente este homem de um perfil encantador. No decorrer do processo, ele, que era muito religioso e acreditava nas profecias da época, ele viu e vislumbrou de uma forma bem forte que este homem, de fato, poderia realizar a libertação do povo dele, que na época era o povo judeu, justamente de um jugo, romano que vinha escravizando e que vinha humilhando toda uma cultura. Ele acreditou tão veementemente que as promessas e as profecias poderiam se realizar neste tempo, que ele visualizou no mestre dele, Jesus Cristo, a capacidade dessa libertação. Algumas pessoas entendem a história dessa forma e a construção do perfil psicológico é bem interessante nessa visão, onde ele automaticamente observou que, se atiçado, se antecipado o processo, o Cristo, ao ser preso, invocaria os anjos e estes viriam ao seu socorro. Uma vez isso acontecendo, então teria a libertação do povo judeu. A lógica desse raciocínio é bem interessante. Por quê? Porque o que poderia explicar, após a prisão do próprio Cristo, este homem cair em si e aí o seu lado racional falar um pouco mais alto do que o seu lado emocional. E ele não suportar a ideia de que aquilo de fato não aconteceria e de que ele era realmente um traidor. Judas Iscariotes, ele realmente entrou em desespero quando, ao trair o homem que ele admirava, ele automaticamente passou para um nível de lógica irracional. Isso o levou a permitir que a emoção, que todas as frustrações, que todas as tristezas e que todas as dores o levassem, infelizmente, a tirar a própria vida. Essa história que eu acabei de contar, ela me remete a uma profunda reflexão da atual realidade que nós estamos vivendo, mediante tantos fatos rotineiros, um atrás do outro. Entra no contexto da pandemia, entra no contexto político, entra no contexto econômico, e vai batendo uma desesperança nas pessoas. E também como a história narra, esse descontrole emocional que houve do Judas, mediante uma situação no qual ele perdeu a esperança, e aí ele acabou tomando uma decisão trágica, onde acabou tirando a própria vida. Então nós vemos que é necessário um autocontrole diante de uma situação difícil quando ela é permeada. Eu preciso entender que determinada situação ela pode conseguir ser revertida. Eu preciso entender que há a possibilidade de uma reversão. Para você ter uma ideia, outra história que eu não vou aqui entrar em detalhes, mas é do próprio psicólogo judeu, o Viktor Frankl, onde ele automaticamente passou por todo o inferno. E ele teve um equilíbrio psicológico muito forte, um equilíbrio emocional, onde automaticamente ele dominou a emoção. E apesar dele ver situações onde não tivessem saída, ele buscou colocar esperança sempre no amanhã, no amanhã. E essa esperança, onde para vários judeus não existia mais, ele alimentou isso até o fim e conseguiu superar esse processo.
Então, quando nós falamos nessa importância de focarmos em algo positivo, apesar das situações ao meu redor estarem justamente denunciando totalmente o contrário, eu preciso ter um foco em algo que alivie a minha tensão, em algo que me coloque diante de uma situação de esperança, em algo de uma situação que possa me dar uma oportunidade diferente. Então hoje nós estamos vendo que várias pessoas que já passaram por momentos muito difíceis, estão enfrentando melhor. Interessante, né? Essa situação hoje de que outros que não tiveram essas experiências negativas. Então precisamos muito, né, dar o auxílio daquelas pessoas mais equilibradas para auxiliar aquelas que estão perdendo a esperança. E aí entram colegas profissionais dentro da profissão do coach, colegas profissionais dentro da parte de terapia, hipnólogos clínicos, né, psicólogos, né, entramos na parte de psiquiatras, né, e do próprio médico, que pode automaticamente nos dar a esperança que precisamos. Para vocês terem uma ideia como isso é profundo, né, você está focado nesse lado positivo, apesar de tudo parecer negativo, coloca você em uma posição completamente diferenciada. E nós vemos isso em cima de várias outras histórias, né, que corroboram com essa que eu acabei de contar para você. O Judas, ele se permitiu apenas observar do lado negativo todos os atos errados que fez. E vemos de uma clareza muito forte, né, que justamente ele, por não compreender o Judas, né, a experiência que passou, ele permitiu que a emoção superasse a razão e, infelizmente, ele tirou a própria vida. Então, é muito forte esse momento atual para que nós possamos compreender que erros podem ser cometidos, como de fato o próprio Pedro, né, amigo e companheiro dele na jornada, que o próprio Judas tinha também, cometeu um erro talvez até pior do que o de Judas. Por quê? Porque foi uma traição também. E ele não traiu, ele não negou uma única vez, ele negou 3 vezes. Isso seria um peso para a consciência daquele que tinha até mais tempo de convivência com Cristo do que o Judas. Mas o que foi que Pedro fez? Ele compreendeu a limitação dele, a pequenez dele, e acabou ouvindo de fato o ensinamento do grande mestre, que ensinava a ele o auto-perdão. O perdão e o reconhecimento da fragilidade humana. E aí, no lado racional, ele conseguiu então reverter a situação e procurar automaticamente se refazer, né, de todo o mal que ele pudesse ter feito. Então hoje, diante de situações tão estressantes, precisamos chamar o nosso racional para que ele domine o meu emocional e automaticamente eu tenha a consciência clara, certo? Que aquele momento ele vai acabar, ele vai passar. Como a humanidade já passou por tantos contextos. Eu não vou entrar aqui em especificamente só a pandemia, não. Mas a humanidade já passou pela gripe espanhola e já passou por tantos processos a nível mundial que levaram à dizimação de parte da população. Mas isso aí não é algo para enaltecer, é algo para compreender que isso nos acompanha. Então, diante desse processo, como eu, você que está aí em casa, você que está aí no trabalho, onde quer que você esteja assistindo esse vídeo, você pode chamar esse lado racional para você poder se fortalecer mais. Você compreender que, apesar de um momento difícil, eu preciso construir um caminho. E como é que eu vou construir esse caminho para poder sair desse momento presente? Algumas pessoas, elas conseguem serem altruístas de si mesmas. Elas conseguem ser psicólogas de si mesmas. Elas conseguem ser coaches de si mesmas. Elas conseguem provocar um contexto de ajuda própria. Outras pessoas precisam reconhecer através do próprio racional que precisam de ajuda e devem buscar essa ajuda. Você que está passando por um momento onde a desesperança está querendo dominar você, você tem conselheiros espirituais para procurar, sacerdotes, padres, pastores, pessoas preparadas para poder tranquilizar você. Você tem psicólogos, você tem coaches, você tem profissionais que podem te ajudar.
Você tem pessoas dentro da área financeira que podem te dar um aconselhamento e um direcionamento fazendo um planejamento. Então muitas pessoas estão se refazendo. Não caia na desesperança. Não caia num processo onde você vai acreditar que, de fato, você não vai conseguir sair de onde está. Certo? Isso é uma mentira. É apenas uma fase difícil que a humanidade está passando, mas que ela precisa focar no algo que é positivo. Não se deixe levar apenas por pensamentos e fatos negativos. Se esforce para buscar uma saída racional para tudo. Pare, se concentre. Veja que talvez em algum outro momento da sua vida você passou por problemas difíceis e que você superou. É justamente esse grau de racionalidade, é justamente esse grau de percepção que você vai conseguir então construir uma nova realidade diante dessas dificuldades. Assista vídeos, assista filmes que enalteçam você, que coloquem esperança em você. Eu não estou dizendo aqui que você vai abolir justamente as informações presentes, não. Só que você não precisa observar com tanta frequência. Tem pessoas que a todo momento e a toda hora estão olhando no celular vídeos, palavras, falas de pessoas que infelizmente só conseguem ver caos na situação. Nós precisamos ver soluções nas situações e não só o caos, porque senão isso arranca e mata a minha esperança. Ok? Eu espero que com esse vídeo você provoque uma imensa reflexão em você. Eu espero que com esse vídeo você consiga fazer uma reflexão diferenciada a encontrar uma única resposta. O que eu devo fazer para sair do estado emocional negativo se eu estiver me encontrando nele? Só há duas respostas racionais para isso. Uma, eu consigo ser autodidata e consigo me autoajudar. Eu consigo encontrar através dos vídeos, através dos livros, através de pessoas positivas, certo? Esse equilíbrio que eu estou buscando, se você consegue, invista nisso. Mas se você ao analisar que não, você não está conseguindo, apesar do seu esforço, seja humilde, busque ajuda. Busque profissionais que podem realmente te ajudar. Esperança sempre, fé sempre. Os momentos difíceis foram feitos ou acontecem para você superá-los, ok? Se você gostou desse vídeo, compartilhe, curta, distribua para mais pessoas que talvez você acredite que esteja precisando ouvir uma palavra de suporte, uma palavra diferente, ok? Vamos juntos fazer a diferença nesse momento tão difícil. Você consegue, eu tenho certeza. Obrigado.